sombra imensa, tendes conosco, excelso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês em mais uma quinta-feira de palestra online, aqui pelo CEDIM, Centro Espírita Divino Mestre. Eu sou Vera, trabalhadora da casa, e quero dar boa noite ao Eugênio, que é o apresentador de hoje, e ao Rômulo Nantua, que será o nosso palestrante, que é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Eu vou fazer a mensagem inicial, porém, antes eu gostaria de divulgar as nossas redes sociais. Nós temos esse canal no YouTube, que é o CEDIM Divino Mestre. Temos o nosso Instagram, que é o @centroespírita.divinomestre. Temos o nosso Facebook, que é o CEDIM Centro Espírita Divino Mestre. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seus likes, seus comentários, para que possamos interagir nesta noite com esse tema tão especial, né, de hoje, que é a perda de entes amados, bem-aventurados os aflitos. Agora eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é conforto e a página é a 37. Disse Jesus: se alguém me serve, siga-me. João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo
nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus, nas pedras deste mundo. Agora nós vamos passar a prece inicial com o seu Francisco Hermes. Boa noite a todos. Vamos direcionar as vibrações dessa prece a todos os nossos irmãos brasileiros que estão partindo para o mundo espiritual em consequência dessa pandemia. Mestre amado, protege os desvalidos que se vão, sem conforto e sem guarida, na grande tempestade desta vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Acendem para o céu todos os brados da alma humana, cansada e dolorida. Balsamiza com amor toda ferida que punge o coração dos degradados, degradados da terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Auxilia, meu Senhor Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Muito obrigado a todos. Assim seja. Que assim seja. Depois de uma prece tão bem proferida e já perfeitamente sintonizados com a nossa espiritualidade maior, primeiro, antes de mais nada, nós desejamos boa noite a todos. Participem das nossas redes sociais, deem os seus likes, e agora na nossa palestra ao vivo, as suas dúvidas, as suas perguntas podem ser feitas, que ao final da nossa palestra nós iremos fazer um bate-bola com o nosso palestrante para tentar dirimir as dúvidas que venham a surgir, tá bom? Antes de mais nada, Rômulo Nanto é o nosso palestrante da noite de hoje. Nós ficamos muito agradecidos por ele ter aceito a esse convite da divulgação da nossa doutrina espírita. É algo que, nesse momento, nós estamos se adaptando à nova realidade, já que nós temos que manter as nossas medidas de precaução contra a Covid, o distanciamento social, lavar as mãos, usar máscara. Nós temos que fazer a nossa parte e rogar ao Pai Maior que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine. E hoje o tema nos é muito pertinente, que o Rômulo vai abordar. E antes de passar para o tema propriamente dito para o Rômulo, vou fazer um pequeno relato sobre o Rômulo em si. O Rômulo, ele é palestrante do João Evangelista, Centro Espírita João Evangelista. Ele é espírita desde 1993, ele é passista e atua no grupo de samaritanos, aquelas visitas à casa das pessoas necessitadas. Então, já é um profundo conhecedor da nossa doutrina, e hoje tem um tema palpitante, que é a perda de entes amados. Isso é retirado do Evangelho Bem-aventurados Aflitos, que com certeza irá nos enriquecer hoje com suas colocações e acalmar os nossos corações, tá? Rômulo, mais uma vez, nós agradecemos por ter aceito o nosso convite, ficamos muito felizes com a sua disposição, e sinta-se em casa, tenha uma boa palestra, e ao final da palestra, nós vamos fazer um pequeno bate-bola de uns 10 minutos para tirar dúvidas dos nossos participantes, tá bom? Que Deus, Jesus abençoe nas colocações da noite de hoje, tá bom? Um abraço, Rômulo. Estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito? Pronto. Perfeito. Então, obrigado, Eugênio, obrigado, Vera, obrigado, Chiquinho. Assim, a minha alegria de estar aqui com vocês falando sobre o Evangelho, semeando a doutrina dos Espíritos, que é uma semente de luz
E esse agradecimento, ele já reflete o convite, né, do CEDIM, da Casa Espírita Divino Mestre, que já dá essa dimensão Divino Mestre para todos nós, nessa perspectiva de compreendermos a nossa realidade existencial do aqui e agora, esse momento por que passamos. Eu queria só pedir a um de vocês, quando estiver faltando uns 5 minutos, vocês possam me falar para que eu possa ler só a mensagem final, tá bom? Eu agradeço. Bom, uns 5 minutos mais ou menos eu te dou um toque, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, Nada. nós estamos no capítulo 5º, né, Bem-aventurados os aflitos, no item 21, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, né, mas aí dentro dessa perspectiva da aflição. E eu vou iniciar, quem gosta de mitologia grega, vai entender um pouco, ou talvez não entenda, mas é importante que a gente crie aqui uma reflexão, crie até um entendimento melhor para que a gente possa discutir, que aqui a gente está conversando, aqui não tem o sabedor do Espiritismo, aqui eu me considero como um aprendiz do Espiritismo, estamos aqui trazendo uma conversa para todos nós na noite de hoje, para que possamos refletir sobre o assunto. Então, o que é que vamos contar da mitologia grega? Todos nós sabemos da história da Caixa de Pandora. Ah, Rômulo, mas conte-me para mim o que seria essa questão da Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, gente, ela Prometeu, que era um dos titãs, ele concedeu aos homens o fogo. E Zeus, com raiva dessa atitude de Prometeu, ele queria se vingar de Prometeu por ter cedido aos homens o fogo. E ele cria uma mulher, uma das mulheres mais bonitas, mais belas de toda a Grécia. Ele cria essa primeira mulher chamada Pandora. E oferece ao Prometeu. Prometeu, sabendo que Zeus tinha ficado com raiva dele, não aceita o presente ofertado, a mulher belíssima. Então, ele oferece ao irmão, e o irmão aceita. Epimeteu. Epimeteu aceita a Pandora. E vai dizer a ele que ele guarde uma caixa com muita segurança, em local seguro, para que não aconteça nada, né? Não aconteça nada no processo de guarda, né, que ele tem do aparato, daquele local, daquela caixa. Só que a caixa, ele não diz o que é que tem dentro dela e ele não fica curioso, Epimeteu. Mas Pandora, que era uma mulher belíssima, ela pede para que ele, porque essa caixa era guardada por duas gralhas barulhentas, para alertar sobre alguma chegada de algum curioso. Acontece que o nosso Eptemeu, ele é seduzido por Pandora, ele adormece, ela, antes de que ele adormeça, ela pede para que ele retire as gralhas do local próximo à caixa, e ele assim o faz. Ele adormece profundamente e Pandora, com curiosidade, vai lá e abre a caixa. Quando ela abre a caixa, sai de lá todos os males físicos, espirituais, enfermidades, doenças, para assolar a humanidade que estava dentro da caixa. Ela, arrependida, ela tenta fechar a caixa e a única coisa que sobra dentro da caixa, que era a única coisa boa que existia na caixa, que era a esperança. E aí você me pergunta, Rômulo, o que é que tem a ver a história da Caixa de Pandora com o tema nosso? Muito a ver, nós estamos vivendo
uma irrealidade, estamos vivendo um momento surreal em nossas existências. Todos nós passamos por uma pandemia de um vírus que assola o nosso planeta, assola o nosso Brasil, com perdas gigantescas de entes queridos, de entes humanos, e trazendo não só essa perspectiva, se a gente for olhar todas as outras dimensões, por exemplo, na questão do suicídio, que não é falado, na questão dos maus-tratos, que não é falado, na questão do desencarne por outros processos que não seja o Covid, pela questão dos transtornos, depressão, as angústias, as ansiedades ocorridas nesse processo. E o texto vai abordar logo de início, e eu permito aqui que eu possa ler para vocês, para que a gente vá comentando aos poucos. Ele vai dizer aqui no início: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo. Uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos de decepções. Aí ele vai continuar: humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. Sabe a previdência aonde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Isso é muito interessante, que a gente pondere um pouco aqui sobre o lido. Por quê? Porque se você retira da caixa, e ali é a mitologia, para explicar aquela realidade, eles buscavam mito. E hoje nós buscamos compreender essa realidade dentro de uma perspectiva sem mitologia. Compreender dentro das nossas perspectivas humanas, dentro de uma compreensão de uma justiça que não é nossa, não é essa justiça que aí está, que muitas das vezes ela se chama injustiça. E podemos perceber que essa justiça divina, ela tem uma razão de ser. Porque nós somos seres imortais e o passado nosso nos revela hoje. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, está cravado, está alicerçado nas causas que demos, os motivos que demos, que têm consequências para o futuro. Pode ser numa existência ou pode ser numa posterior. E esses enfrentamentos, eles têm que acontecer, independentemente, não é porque Deus é ruim, Deus é arbitrário, de dizer assim, não, eu vou punir o Rômulo, eu vou punir fulano de tal, ou cicrano, não. Ele vai ter uma postura de divindade, de misericórdia, apesar dos nossos atos falhos, apesar de todas as dificuldades. E a caixa, quando sai dali os males, né? Porque quando Pandora abre a caixa, ela vai sair todos os males, as enfermidades, as doenças, e vai ficar dentro da caixa apenas a esperança, é o que nos alenta ainda. Porque se formos falar só de coisas ruins, o mundo está cheio. E o Cristo mesmo disse que o reino dele não era deste mundo, e que o nosso reino também não é. Não é um lugar circunscrito, não está alicerçado em nenhum lugar. O nosso reino está dentro de nós, dentro das nossas atitudes, das nossas falas e dos nossos pensamentos. Como diz o grande repórter da espiritualidade, o André Luiz, ele vai dizer que no seu livro Ação e Reação, ele vai dizer que tudo que nos envolve é pensamento. Então, por que algumas pessoas partem mais cedo? Às vezes pessoas jovens, e essa semana mesmo, eu perdi um amigo da faculdade, um menino de 24 anos, que se foi, e que eu, no momento de reflexão, eu me perguntei por que tantas pessoas boas e novas indo, e tantas pessoas aí com suas mazelas ficando. E aí entra nessa questão dos entes amados que se partem, porque apesar da gente ficar sempre olhando que a justiça divina ela tem pesos e medidas, ela não tem. A justiça divina é igual para todos. Esse Deus
esse Jesus que nos trouxe essa mensagem, e toda a espiritualidade do amor, porque tem a espiritualidade ainda alicerçada em questões menores, que trazem na sua bandeira o desamor, a raiva, ainda trazem o ódio em seus corações, em seus espíritos. Mas eu falo da espiritualidade maior dos nossos anjos guardiões, que são espíritos já elevados, que nos trazem essa perspectiva de futuro, de esperança. Porque quando ele vai dizer aqui, crede-me, olha o que é que ele vai dizer. A morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe, fazendo do tempo branquear os cabelos dos pais. Aí ele vai afirmar, é uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada? De quais esperanças quereis falar? Olha aí. Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. E é importante, gente, nós entendermos isso, porque, olha, quando a gente olha para a dimensão ainda física, nós temos a ideia de que essas perdas dos entes queridos, dos entes amados, pessoas da família, de amigos próximos, enfim, nós nos revoltamos, muitos de nós, sem essa compreensão, ainda se revolta contra a divindade, achando que ela tem pesos e medidas, que ela tem escolhas, que ela é injusta, que ela vai exatamente punir aquele que faz algumas, vamos dizer, traquinices, erros, equívocos. E quando não é assim, os erros já foram cometidos num passado mais distante, e estão sendo apenas cobrados. A pandemia chegou para nós como uma reflexão de vida, um momento de semear. É o momento de buscar esperanças onde não tem esperança, de buscar amor onde há desamor, buscar caridade onde não tem caridade, buscar, acima de tudo, gratidão onde não há gratidão, buscar o ser humano onde o menos que há hoje em dia são seres humanos. Nós percebemos uma desumanidade cada vez crescente. Mas, Rômulo, você está falando de questões ainda de adoecimentos que saíram da caixa, de problemas físicos, problemas mentais, problemas psíquicos, problemas espirituais, de todas as nuances, de todas as matizes, que afetam o nosso corpo, que afetam nossa alma encarnada, que afetam o nosso espírito, não só nessa existência como em outras existências. Mas com que remédio nós enfrentaremos esse tipo de atitude que saiu da caixa, que está aí, assolando toda a humanidade, e que se chama atualmente vírus, uma pandemia? Como trabalhar esse momento tão ímpar? E aí, o Evangelho nos dá essa condição quando ele nos fala das esperanças. Né? Por que a gente coloca esperança na pessoa ganhar passar num vestibular, ter um bom salário, ter uma grande casa, ser reconhecido pelos seus pares, ter diplomas na parede, ser uma pessoa benquista pela sociedade, ser conhecida pela sociedade, ser uma celebridade? Será que esse é o nosso propósito? Será que esse é o nosso caminho, verdadeiramente falando? Mas é claro, Rômulo, eu preciso estudar, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ir buscar essas coisas materiais. Sim, precisamos, mas dentro de uma perspectiva de humildade, dentro de uma perspectiva de gratidão, de respeito, dentro de uma perspectiva de responsabilidade com aquilo que nos chega, dentro de uma perspectiva que isso é transitório. Até o nosso corpo é transitório. Ele é uma ferramenta para o uso do nosso corpo, mas se nós colocarmos dentro dele comidas, ou mesmo bebidas,
que atrapalha esse desenvolvimento, o corpo vai sentir. E se nós maceramos o corpo, que nós destruímos esse corpo, ele vai afetar a nossa psique, ele vai afetar a nossa energia, a nossa frequência, a nossa sintonia. E aí, afetando a nossa frequência e sintonia, vai afetar os nossos fluidos espirituais e a nossa ligação com o plano espiritual, com as entidades amigas, parentes e amigos, o nosso anjo guardião, que são aqueles que nos amam, assim como Jesus nos ama, e Deus também, na sua misericórdia, nos ama plenamente. Então, como trabalhar isso? Qual é o remédio? É a esperança. O remédio é a esperança. E poucos de nós sabemos que o verbo ele é conjugado. Ele se chama esperançar. Então, eu posso dizer, eu esperanço. Eu esperanço que dias melhores virão. Eu esperanço que as coisas mudem, que os entes queridos possam ter, na parte espiritual, a recepção adequada. Que eles possam, mesmo passando por a sua transição do corpo para o corpo material para o corpo espiritual, que eles possam ser ajudados, qualquer que seja a sua identidade, em que lugar o seu reino estiver, porque, como Cristo dizia, o reino está dentro de nós. Se eu estou ligado ainda com coisas ruins, eu estarei com coisas ruins, com coisas que ainda são equivocadas, com erros. Mas se eu já associo o meu pensamento, minha ação e a minha fala com coisas boas, com atitudes boas, com coração pleno, com paz e harmonia, eu estarei no plano espiritual também ligado a essas realidades. Então, entender esse processo de que alguém que parte, um vizinho querido, uma mãe, um pai, um irmão consanguíneo, um chefe de trabalho, um colega de trabalho, enfim, todos esses entes, eles têm um propósito, eles têm uma realidade. E eles não estão à toa nisso. Tem um processo de desenvolvimento e essa esperança é de que tudo isso passe, como dizia Chico, tudo isso vai passar, tudo passa. As coisas boas passam também, e as coisas ruins. As adversidades das montanhas, elas estão para que possamos ter um pouquinho de fé, como um grão de mostarda, e ultrapassarmos essas dificuldades. E essas dificuldades estão aí, na nossa existência, a pandemia e o vírus. E precisamos entender, compreender que tudo que nos chega, apesar de toda a dor que as pessoas, o sofrimento das pessoas que a gente aqui se solidariza com todos, essa semana eu estava falando, inclusive, para o Eugênio, no meu trabalho, aliás, nos últimos meses, por volta de 35 pessoas já desencarnaram por Covid. E as famílias, como ficam? Que esperança essas famílias têm sem trabalho, muitas das vezes, sem um salário digno, sem saúde mental, sem o equilíbrio necessário para continuarem caminhando? E a esperança é exatamente o que a mitologia nos traz, porque a caixa de Pandora, ela vai trazer exatamente a reflexão de que a humanidade ela é perseverante. A humanidade ela está sempre a se renovar. Ela está sempre a buscar novas condições, novas atitudes, novos movimentos, caminhos que enfrentem essa realidade. E é isso que nós estamos enfrentando uma realidade que nos mata, que nos tira do corpo físico, que nos está nos levando para o mundo espiritual. E temos que compreender que essa realidade, ela não é ilusória, ela é a realidade dentro dos padrões que nós temos que viver. Entender isso, compreender que esse homem, esse ser humano, ele deve ser perseverante, é entender que somos esperança. Somos capazes de enfrentamentos os mais diversos possíveis. E que o amor está sempre presente em nossos corações, nos corações dos que nos rodeiam, no exemplo que nós damos, naquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. E a espiritualidade, através aqui do nosso irmão Samson, ele vai finalizar, até como se fosse uma prece.
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Olha o que Sansão nos fala, que é exatamente essa vida futura, que nos aguarda um momento de paz. Lembram do sonho de José das vacas magras e das espigas mirradas? Por 7 anos, ele viu isso, e depois 7 anos ele viu vacas gordas e espigas belíssimas. E nós estamos passando por um momento, já com 2 anos, de vacas magríssimas e de espigas mirradíssimas, de mortes prematuras, de mortes de entes amados. E temos que compreender, sabendo que essas lágrimas que a gente verte é de consolação, porque vamos pedir e orar por esses irmãos para que eles encontrem o caminho, para que eles busquem a espiritualidade, porque nós estamos aqui, o nosso compromisso é o quê? Como nós espíritos, principalmente, compreendendo que existe a vida espiritual, que nós morremos para esse corpo, mas renascemos para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida, e que possamos continuar sendo um melhor ser humano possível, dentro das nossas condições. Aqui fomos convidados, aonde nós estamos, e hoje aqui o convite é para que todos nós nos cuidemos mentalmente, né, a questão psíquica, energeticamente falando, buscando atitudes no bem, falando sobre coisas boas, orando pelos entes queridos que já se foram, sabendo todos nós que eles foram por algum motivo e por alguma razão, e que não devemos achar que é punição divina, nem escolhas aleatórias, tem uma razão de ser. E nós também iremos no momento certo, no momento propício. Mas não podemos esquecer o que foi que ficou dentro da caixa, gente. E que nos dá esperança, exatamente, que eu falava para a Vera aqui, né? Vera, exatamente o que Pandora representa, exatamente a identidade feminina. E essa busca da sedução, o poder da sedução feminina. E que nós temos que entender que a humanidade, ela pode gerar, ela pode perseverar, ela pode esperançar, ela pode ter esperança. Eu esperanço, né? Porque é até estranho, né, dizer eu esperanço, mas eu esperanço coisas boas para todos nós. Eu esperanço que na noite de hoje, essa semente de amor chegue com carinho até os lares de todos vocês que certamente já perderam entes queridos. Que orem por eles. Coloquem nas suas orações, nas suas preces, grande carinho, grande amor e o grande respeito para com eles. Que eles continuem caminhando, encontrando esse caminho de luz. Que essa esperança ela nunca se acabe, que ela nunca saia da caixa. Que ela exatamente essa humanidade que nós precisamos para caminhar, para que superemos esse momento difícil, superemos as diversidades e com bastante fé, bastante paz no coração, bastante harmonia, possamos adentrar o mundo do verdadeiro reino, o reino dos céus, que está dentro de nós, que é exatamente a nossa casa, que é o nosso lar, que é onde nós nos encontramos. E, quem sabe, encontrar aqueles que nós amamos quando chegarmos no mundo espiritual, se assim for permitido. E assim vamos ter que fazer muito, nós espíritos temos que trabalhar ainda muito, gigantemente, para que esse processo de esperança, ele caia em terreno fértil, para que essa semeadura frutifique, gere bons seres humanos e dê bons frutos no futuro. Não só esse futuro dessa existência, mas o futuro das próximas existências, dos momentos que ainda vão vir e que nós iremos passar por coisas boas, momentos alegres, felizes, harmoniosos, que vai passar toda essa dificuldade e teremos momentos de alegria, de paz, de harmonia em todo o planeta, em todo o Brasil
e esse momento ficará como reflexão, como aprendizado, como lição, quando trabalhamos esses momentos e como nós enfrentamos esses momentos com perseverança e principalmente com esperança. Eu esperanço de que o Mestre, ele nos ajude nesse caminho. Eu esperanço que nós todos possamos vibrar em uníssono para que o planeta e o nosso Brasil melhorem dessa pandemia. Eu esperanço que o coração, o amor e a caridade do Mestre estejam em nossos corações neste momento. Eu esperanço que a gratidão seja a nossa grande bandeira e que a esperança nunca morra em nossos corações. Como no popular diz que a esperança é a última que morre, que ela nunca morra em nossos corações e em nossos espíritos. E que eu esperanço que todos aqui que ouvem a nossa mensagem da noite de hoje possam ficar em paz em seus lares, em suas consciências, em suas falas e seus pensamentos, para que possamos seguir à frente. Eu queria, o Eugênio não falou do tempo, mas eu vou finalizar. Você está no tempo, pode ficar tranquilo. Está tranquilo. Pronto. Pode ficar tranquilo. Eu vou aqui ler a mensagem, ela é uma mensagem bem curta. Esse livro aqui, Vivendo o Evangelho, né? Volume 1, pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduí Filho. Diz assim: a doença é difícil, mas você se cura. A situação é crítica, mas você resolve. O trabalho é duro, mas você realiza. O objetivo é árduo, mas você alcança. A viagem é longa, mas você chega. A aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude, mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. Contudo, se os acontecimentos são desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que, em seu entendimento, a vontade de Deus só é justa quando ela está de acordo com seus desejos. Então, a todos que fazem um cedinho, a todos que nos ouviram, eu esperanço dias melhores para todos nós. Gratidão. Obrigado. Rômulo, antes de mais nada, mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer. Muito obrigado pela sua participação. E esse momento da Covid é de reflexão para a humanidade, em todos os aspectos, tá? Aspectos pessoais, emocionais, até políticos, nós chegamos a esse contexto, né? Chegamos a um contexto que nós estamos colocando a perda de pessoas queridas dentro de um contexto político onde a esperança não é por aí, não é verdade? E por mais que nós venhamos a nos considerar preparados para a perda de entes queridos, o espírita, né? Parece que o espírita diz assim, você está preparado, mas o próprio Chico disse, né? Ninguém está preparado para isso, né? A gente tem muitas... Nós somos falíveis ainda, né? Nós sentimos a falta, nós temos a necessidade, né? Do estar perto, do sentir, né? E diante disso aqui foram feitas algumas colocações, eu vou te fazer as perguntas que nos foram passadas aqui. A primeira nos feita da seguinte forma: o que podemos esperançar diante desses dias com base na doutrina espírita? Pois é, a doutrina ela é uma semente de luz. Ela é, como disse o Mestre Jesus, ela é o nosso grande consolador prometido. E qual o maior consolo que podemos dar nesse momento às pessoas, que a doutrina pode nos oferecer? É a questão do amor, da consolação, através da prática que o Cristo nos convida a todo instante, da prática do bem, de sabermos que a única coisa que ficou ali na mitologia, é claro, que foi a esperança, que foi uma única coisa boa que ficou, mas que podemos reverberar em outros sentimentos, em outras atitudes.
amor, caridade, respeito, responsabilidade, ética, né? Assim, acolhimento nesse momento. Então, tem muitas outras atitudes que estão imbricadas no esperançar. Gratidão, agradecer, porque a gente não agradece, inclusive nós espíritas não agradecemos muito. Nós temos medo da morte. Muitos espíritas têm medo da morte. Como é que pode? E a doutrina nos traz essa consolação. E, Rômulo, qual é a semeadura? A semeadura é plantar todo dia esperança nas pessoas. Todo dia colocar um pouquinho dessa fé, que é pequena como um grão de mostarda, mas que ela vai frutificar. Que pode não ser agora, pode demorar 3 ou 4 encarnações, mas ela foi plantada. Talvez o solo ainda não seja aquele solo adequado da quarta, né, que é o solo onde está já adubado e tudo, mas precisamos esperar, e Deus é paciente, Jesus é paciente, a espiritualidade maior é paciente. Nós é que somos impacientes, achando que a morte é uma coisa para já, e a gente morre todo dia. Se formos pensar, nós morremos a cada dia. Eu, por exemplo, ontem, quando eu recebi essa notícia, eu morri um pouco com esse meu amigo, que era uma pessoa, um rapaz novo, tinha todo um caminho por fazer, mas a gente tem que entender que esse caminho já se fez. 24 anos, era isso que era determinado acontecer para ele. E ele vai com Deus, foi isso, depois eu refleti, eu fiquei triste, mas depois fiquei alegre por ele, porque eu já tenho 55 anos, e talvez ainda tenha mais 30 ou 40 pela frente, e eu vou pedir para morrer, sair dessa existência. Muitos de nós vão viver ainda 100 anos, e vão pedir lá no final, eu quero desencarnar, e a espiritualidade, não, você vai ficar, porque você ainda tem que pagar um bocado de coisa. E nós espíritas. E aí eu tenho medo da morte? Não, que eu espere a morte como uma companheira. Mas eu também valorizo isso nas pessoas, que entendam o sofrimento e a dor alheia. Que eu saiba que essas pessoas estão sofrendo, que elas têm dores, e que eu saiba acolher. E a doutrina, ela é consoladora por isso, porque esse acolhimento, ele não é só nessa existência, esse acolhimento é para o resto das nossas existências e para a vida futura. Eu vou aproveitar o gancho aí que você fez, e nem quem já fez tudo que pode ter cometido excessos, e nem quem ficou é tão ruim, né? Então, nós também temos coisas a fazer, né? E a aprender, né? Porque muitas vezes as pessoas são... eu vou usar a contextualização aqui, dentro da própria política, abram-se aspas aqui, bem grandes, tá? Que existiram muitos desencarnes de pessoas que acreditaram em versões políticas, que a medicina não estava para ajudar, estava a atrapalhar, que tudo ia resolver, e por uma irresponsabilidade nossa, essas pessoas vieram a desencarnar, né? Ouviu de alguém, acreditou no alguém, cometeu o ato falho, não acreditou na ciência e tinha a oportunidade e antecipou o seu desencarne. É que fique-se claro de muitas coisas, né? Muitos desencarnaram porque haviam já cumprido a sua missão. Nós que ainda estamos aqui, temos muito a fazer, a aprender ou a ensinar, né? Essa é a grande verdade, né? Porque às vezes você diz, não, eu fiquei porque eu sou bom, ou então eu fiquei porque eu sou ruim. Nada nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Se pudermos fazer essa analogia, né? Até porque, Eugênio, assim, se você for pensar, a espiritualidade, a espiritualidade maior, né? A que nos ama, aquelas que têm amor, caridade e tal, ela não se preocupa com essa questão ideológica nossa, material, não. Política, exatamente. Religiões, nada disso. A espiritualidade maior, ela se preocupa com o que você está a fazer, pensar e falar. Ela é testemunha disso, porque hoje eu estou a falar para você, você está a falar para mim, as pessoas estão a nos ouvir, falando sobre esperança de dias melhores, e eu tenho testemunhas aqui que vão me cobrar isso no futuro.
E eu tenho que fazer a minha parte. E nós espíritas, a gente tem que acabar com essa história, que eu também, de dizer que a gente é imperfeito, que a gente é o coitadinho da história, que a gente é a pulga que matou, a pulga do leão que matou aqueles cristãos primitivos. Nada disso, nós já temos qualidades, já temos semeaduras no passado. Inclusive, aceitamos a doutrina nos abraçou e nós abraçamos a doutrina, que não são de todos, porque o Herculano dizia que o que menos se conhece a doutrina, o que menos conhece a doutrina são os espíritas, porque não querem estudar, não querem conhecer, acham chato o livro, eu acho chato o livro dos espíritos. Como é que pode? Você tem uma ciência espírita, uma psicologia espírita, você não estuda. Eu que faço psicologia, estou estudando a psicologia espírita. Para que você está usando a tradicional com a espírita? Porque eu quero crescer como ser humano e ajudar aqueles que precisam. Então, essa atitude de dizer que eu já sou capaz de ser luz, e já estamos numa doutrina de luz, e possamos dizer sempre, eu sou luz, eu já tenho possibilidades, eu já andei, eu já caminhei. Então, deixar dessa mimimi para baixo, né, esse minimamente falando, e colocar-se para cima, colocar com esperanças de dias futuros melhores, né? É essa atitude. Afinal de contas, nós estamos saindo do mundo de provas, expiação, para a regeneração. Isso é sinal de que nós progredimos, né? Nós estamos a progredir. Regeneração, né? Exatamente. E aqui foi feita uma colocação que eu estou vendo aqui nos Face, e que é perfeita a colocação, ó. Que saibamos esperar a morte, mas, sobretudo, valorizar a vida e viver no caminho com Jesus. É isso que eu estou falando. É verdade, é verdade. Valorizar a vida daqueles, inclusive, que ficaram. Porque, por exemplo, eu estudo, eu tenho um grupo, eu participo de um grupo chamado GPEPS, que é de prevenção ao suicídio. Eu já estou há 2 anos com esse grupo. E nós estamos enfrentando na pandemia, desde o ano passado, casos de suicídio que não são falados no Ceará. O nosso Ceará é o 2º ou 3º, às vezes fica em 2º, fica em 3º lugar, o nosso Ceará, em casos de consumação de suicídio. E nós estamos falando de Covid, mas aí você soma Covid, um vírus, com suicídio, com transtornos, com depressão, e que as pessoas morrem não só pela Covid, morrem por todas essas questões também, porque elas adoecem e elas morrem. E você valorizar a vida é exatamente valorizar também quem fica. Aquele que perdeu um ente querido, mas que ficou. Como trabalhar essa pessoa? E a doutrina mostra o caminho. Trabalhar, disciplina, mas trabalhar com carinho, com respeito. Se trabalhar, ter esperança, eu esperanço, né? Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança. Verdade. Conjugar esse verbo todo dia, tá? Para que ele fique alicerçado nas nossas atitudes e fazer o nosso possível. Que nós não somos heróis, somos seres humanos, buscando ser seres humanos melhores, né? Essa atitude. E essa, dentro do que é um tema que suscita, e que a gente tem que, é um tema para ser abordado com muito cuidado, que é exatamente, e carinho, e muito tempo, que é a parte do suicídio, né? Na nossa palestra anterior, se enquadra exatamente no que você falou. Nós temos a oportunidade de praticar a caridade com os que ficam, com os que se encontram só, com os que se encontram necessitados, né? O suicídio está batendo a porta, a depressão está batendo a porta, né? O desespero está batendo a porta, em todos os contextos, e é a oportunidade que não só os espíritas, nós como seres humanos temos a prática da caridade à nossa porta para bater e fazer, né? Eu sei que muitas vezes a gente se abate, a gente fica abatido, mas essa vida é de aprendizados, né? De crescimento, né? E só para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que me fizeram aqui, e muitas vezes as pessoas, quando perdem o ente querido, além de bater a saudade, em muitos casos, chega-se ao extremo do desespero. Da pessoa que fica desesperada. Como nós podemos conciliar isso de uma melhor maneira de aceitação? Pois é, como eu falei, né? A doutrina, ela é consoladora. Mas para que você aceite, você tem que entender que o processo daquele ser que partiu, ele é um processo
que é justo. Tem uma justiça divina ali presente. Você não pode brigar, dizer assim, Deus é injusto. Não, que Deus, ele é sabedoria, ele é misericórdia. Talvez aquele ser, você quisesse que ele ficasse numa cama, passasse 40 anos sobre uma cama sofrendo, e você ali dizendo que ele estava ali, porque você não queria que essa pessoa morresse. Enquanto que essa pessoa já se foi, e ela foi em paz, numa condição, né? Claro que a gente está falando aqui dentro de uma perspectiva, Claro. cada caso é um caso, né? Cada caso Mas para você perfeito. aceitar tudo isso, você precisa ter muita disposição psíquica. Você tem que buscar atitudes para que a sua energia fique sempre fortalecida, que a sua fé fique robustecida, que você busque o amparo da espiritualidade, através de quê? Da prece. A prece chega em todos os lugares do globo e chega a todos os lugares do cosmos. A nossa energia, dependendo da nossa energia, que a gente coloque ali na prece. Então, a prece, ela nos conforta. E aí a espiritualidade nos fala que quando essa eficácia ela chega para a gente também. Porque a prece, ela nos conforta no sentido de que estamos tomando um passe ali naquele momento, estamos valorizando, agradecendo que a vida é só a morte, né? É só passageira, que nós vamos encontrar essa pessoa, que o amor que a gente sente por essas pessoas, eles não se acabam, não é um adeus, é um até logo. Sabedores de tudo isso, a doutrina nos fortalece ainda no sentido de que fazer o nosso papel agindo com caridade, né? Que é o nosso lema. É o nosso lema, sim, né? Sim. Agir com caridade, caridade acima de tudo, que o Herculano vai dizer que fora da caridade não há libertação, ele vai mais à frente, ele tira a salvação e coloca a libertação, porque libertar é exatamente o que a Pandora fez. Quando ela abriu a caixa, ela libertou todos os males que deveriam acontecer, porque é natural que os males, como a gente vive no planeta ainda passando, já entrando na regeneração, mas ainda nessa madrugada, a gente entenda que esses males, eles vão ainda estar muito presentes na nossa vida, mas que já tem uma luz no fim do túnel, já está aquele sol da regeneração do meio-dia a nos apontar. E nós não podemos perder essa perseverança de que devemos caminhar para essa luz, que devemos nos corrigir, que devemos nos amparar na prece, que devemos, acima de tudo, agir com caridade, com respeito, com amor, e fazer o que o mestre nos pedia. Eu acho que a frase mais linda do mestre é quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Porque como é difícil se colocar no lugar de Jesus e amar os outros como ele integralmente, né? Integralmente, né? E para que a gente esteja integralmente, né? E essa pergunta, ela vem a calhar, precisamos ter esperança de dias melhores. Mas para que a gente coloque essa semente da esperança, a gente tem que colocar no vizinho que a gente não gosta, o vizinho que nos é um empecilho, que nos, né, dificulta, o chefe do trabalho que nos orienta mal, ou então nos persegue, calunia, pela companheira ou companheiro que nos maltrata dentro do lar, os nossos filhos que são ingratos, muitas das vezes com tanto amor e carinho que a gente dá. E aí você tem que começar a perceber, Rômulo, eu sou sozinho no mundo? Não, eu sou parte integrante de um planeta e parte integrante de uma família, chamada família terrena. Mas eu tenho que saber que eu sou único no cosmos. E essa unicidade, essa singularidade, ela requer de nós uma habilidade para enfrentar esses momentos difíceis. E só enfrentaremos esses momentos difíceis. Uma delas é com a doutrina, o conhecimento. E a outra, né, que é a outra asa, é com amor. Que essas duas asas nos farão voar e nos libertar dessas amarras e encontrar a nossa paz e a nossa harmonia. Que todos que nos ouviram na noite de hoje fiquem em paz e harmonia, que é a esperança. Eu esperanço dias melhores para todos. Gratidão. Perfeito. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, porque eu estou sentindo que a pessoa está necessitando aqui dessa resposta. Sim, pode me explorar. Ela me fez, Gervânia dos Reis, ela nos fez a seguinte pergunta:
como podemos ajudar as crianças que perderam entes queridos? E ela colocou o porquê. Tenho alunos que estão vivenciando essa situação no momento. A criança, ela foi muito renegada, né? Relegada a terceiro, quarto plano no nosso Brasil e no mundo. São poucos os núcleos familiares que cuidam bem das suas crianças. São poucos. Eu que sou pai de 3, né, que já são adultos, né, já me deu um neto, Joaquim, né, o avô, me chama de avô. Os outros 2 estão saindo da mocidade, né, e entrando na madureza, né, um com 19 vai fazer 19, o outro vai fazer 17. Mas a gente se percebe que o carinho não basta. A gente precisa amar incessantemente, dar carinho incessantemente. Rômulo, a gente tem que ser o grude, a gente tem que saber dizer não e saber dizer sim. Mas aconchegar essas crianças é dar um lar para elas. É dar uma condição. Se perderam pessoas e ficaram sem lar, que a gente dê essa condição dessas crianças serem adotadas. Que essas crianças tenham um lar digno, que a gente ore por elas, que a gente vá aos infortúnios, né? Os infortúnios secretos de pessoas na rua, por exemplo, que hoje eu tive um relato aqui, que a pessoa foi dar uma cesta básica, levou 5 cestas básicas para um centro espírita. Você deve conhecer a Casa da Sopa, e a Casa da Sopa estava fechada. Uhum. E a pessoa, não sabendo o que fazer, foi até a Praça do Ferreira. E você sabe que é lotado lá. Quando ele abriu para doar as cestas básicas, foi um enxame de pessoas, né? Rasgaram tudo, ele ficou com medo e tal. Mas olha a necessidade. Entre elas, crianças, famintas. E assim, o que é que eu posso dizer para essa pergunta? Eu busco sempre cultivar em mim a criança que habita ainda nesse ser chamado Rômulo, com 55 anos. E eu olho sempre para os outros, principalmente para a criança, com todo respeito, porque ela é a semente que, se bem adubada, se bem colocada no caminho, se bem orientada, se bem exemplificada, ela vai gerar um ser humano magnífico. Precisamos urgentemente mudar esse quadro, de nascer crianças, espíritos, e a gente dar esse exemplo, para que esse futuro que nos aguarda seja melhor. Essa terra que nos aguarda seja a terra que o Cristo nos prometeu. E ele não é mentiroso. O Cristo disse: a terra será herdada pelos mansos e pelos pacíficos. E que as crianças herdarão essa terra. Claro, crianças maiores, mas crianças com essa pureza de coração. E que podemos fazer por elas? É orar, é ir até elas, seus corações, acolher, é respeitar a sua individualidade, é, acima de tudo, exemplificar, é, acima de tudo, de dar carinho, porque as crianças são o futuro da nação, todos nós sabemos, e futuro da humanidade, porque são espíritos que precisamos corrigir, inclusive, dizer sim e dizer não quando necessário, para que a gente possa realmente ter um planeta de regeneração o mais rápido possível. Obrigado, gratidão. Com certeza. Obrigado. Rômulo, mais uma vez eu te agradeço. Eu vou só complementar aqui a nossa irmã nessa pergunta, que a perda do ente querido, ela é contextualizada para o adulto de uma forma, para a criança de outra forma. Então, nós temos que ter muita habilidade ao trabalhar com isso, né? Sim. Mas você foi muito perfeito na sua colocação. Eu acho que o emprego do amor puro e verdadeiro, esclarecendo tudo que tem acontecido, mas se aproximar mais, demonstrar mais, isso vai fazer com que esse sentimento de perda se torne menor e ela tenha uma contextualização maior, tá certo? Rômulo, mais uma vez, eu fico profundamente agradecido a vós, a todos nós aqui do grupo do CEDIM, ficamos à disposição também de vocês, e agora nós vamos pedir ao nosso irmão Vlamir para que ele faça a prece, sem antes fazer o convite a todos para a próxima quinta-feira estarmos participando da nossa live ao vivo e visitem as nossas mídias sociais, tá bom? Boa noite a todos e a nossa prece de encerramento com o Vlamir. Boa noite. Boa noite. Mais uma live. O nosso amigo Rômulo, que esteve aqui presente com
esse esclarecimento sobre os entes queridos que perdemos nesse momento muito difícil, mas peguei algumas dicas dele aqui no caso, e a gente tem realmente que ter esperança, que sejamos luz para acalentar o sofrimento, a dor de todos que ainda não entenderam o processo da vida. Estamos numa estrada a ser trilhada. Que a luz do Senhor Jesus nesse instante ilumine todos os lares com gotas de amor, paz e esperança. Que Ele limpe nossos corações e vejamos de outra forma mais consoladora que existe um Deus que está no controle de tudo. Muita paz a todos, que tenhamos um ótimo final de semana. Assim seja. Assim seja. Nos montes, só disse: confia em mim e vão. Então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim. Em paz. Então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. Então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado, por seu amor haveremos de